Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa oitava aula de álgebra 1. Nessa aula vamos falar de alguns tipos de relações, relação de equivalência, relação de ordem, a relação inversa. Vamos começar por esse último, tá? Vamos fazer alguns exemplos, enfim, tá bom? Então esse é o objetivo da nossa aula, tá? Vamos à nossa aula. Bom, o que a gente começou a estudar na aula passada? A gente estudamos produto cartesiano, usamos isso como pontapé inicial para poder falar de relações binárias. Aí agora a gente vai continuar, né? Mas o que vem a ser uma relação binária? Só relembrando isso aqui. Relação binária, ó, foi a aula passada, né? Ou simplesmente uma relação, tá? É o que? É uma relação entre dois conjuntos. E, de modo bem simples, quer dizer o quê? Se trata de um subconjunto, dado dois conjuntos A e B, é o subconjunto de um produto cartesiano de A e B. Então, a gente pode, então, construir uma relação disso, tá? Olhando para quem? Para subconjuntos do produto cartesiano. Tá? Bom, entendido isso, a gente pode falar, então, do que a gente vai chamar de relação inversa. Então, você tem o quê? Não é um produto cartesiano, não é um subconjunto de produto cartesiano, quer dizer, é o conjunto de pares ordenados que pertence à relação, tá? Bom, então a relação, vamos então definir o que vem a ser uma relação inversa. Dado dois conjuntos, A e B, tá? E considere uma relação entre A e B, tá? Então a relação vai ser o quê? X e Y, onde X pertence a A e Y pertence a B. Isso se trata do quê? Isso vai ser um subconjunto, esse R é o subconjunto do produto cartesiano AB. Tá? Então, consideramos agora esse conjunto aqui. Lembrando que esse menos 1 que aparece aqui é apenas uma notação. Tá? Esse R aqui, então, vai ser o quê? R a menos 1 é igual ao quê? Repara, eu troquei de lugar o Y com o X, né? Então, ficou o quê? O conjunto de pares ordenados da forma YX, que pertence a B cartesiano A. Tal que, repare, x e y pertence a quem? Pertence à relação R. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui, se aqui em cima é a relação binária, tá certo? Então, o caminho de volta vai definir a chamada relação inversa. Tá bom? Então, ó, repare uma outra coisa. Então, a gente pode fazer essa definição. A relação R a menos 1 de B em A é chamada relação inversa de R. Quando, repare, se YX pertence a R menos 1, se e somente se XY pertence a R. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Decorre da definição algumas coisas, né? E disso aqui, ó, a coisa que você já deve ter observado é que você trocou, né? Se XY pertence à relação, YX pertence a R menos 1, que é a relação inversa. Tranquilo? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Vamos a algumas propriedades, né? Não. Antes de fazer algumas propriedades, vejamos alguns exemplos. Então, ó, sejam esses conjuntos. A, B, C e D. O conjunto A, formado por A, B, C e D. E o conjunto B, formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Tranquilo isso, pessoal, tá? Esses conjuntos, então a gente vai olhar para quem? O par, os pares ordenados, né? Então, vejamos. Agora, vamos considerar aqui a seguinte relação. Lembrando que a relação é um subconjunto do produto cartesiano. Não precisa ser todo o produto cartesiano. Então, é simplesmente um subconjunto. Pode ser todo, mas é um subconjunto do produto cartesiano. Ok?
Então, a relação inversa, ó, se eu tenho a relação A1, B3, B4, D5, para obter a relação inversa, eu vou trocar a primeira coordenada com a segunda e a segunda com a primeira. E eu vou obter, então, a relação inversa. Tranquilo isso, pessoal, tá? Então, ó, então a gente obteve a relação inversa. Vejamos o segundo exemplo. Aqui, ó, já está pronto aqui, ó. Então, repara, olha aqui, ó. Agora vamos trabalhar com intervalos. Então, você tem o intervalo 1, 4 e o B, 2, 8. Então, aqui eu tenho a relação que é o dobro. A relação que a segunda coordenada é o dobro da primeira. Ok? Bom, se a segunda coordenada é o dobro da primeira e eu estou considerando intervalos, então eu posso representar essa relação aqui, vai se tratar dessa reta aqui, ó. Essa reta em vermelho aqui no primeiro desenho, né? No primeiro gráfico. Tá vendo essa reta vermelha? Ó? 1, 4, esse aqui vai ser o domínio da relação. 2, 8 vai ser a imagem da relação. Tá? E essa reta em vermelho trata-se de quem? Dos pares ordenados que estão na relação. Tá? Vamos construir a inversa. Então, dizer aqui, ó, tá vendo? Dizer construir a inversa. O que a gente repara aqui? A gente trocou quem? As coordenadas, né? Então, ficou yx, b cartesiano a, y igual ao dobro de x. Mas lembrando que agora o x representa a segunda coordenada. Então, a gente pode dizer, então, que a primeira coordenada vai ser o quê? Vai ser a metade da segunda coordenada. Não é? A gente poderia colocar aqui, dizer que x é igual a y sobre 2. Tranquilo? Bom, representando isso, quem vai fazer o papel agora? Agora, repara, o B agora está sobre quem? Sobre o eixo X, ele está na primeira coordenada. E o A, por sua vez, está na segunda coordenada. Então, ó, só para a gente poder ter isso aqui escrito, aqui, ó. Aqui, esse fazia o papel do B. Estaria no eixo Y e esse aqui no A. Agora, o A está sobre a segunda coordenada, está sobre o eixo Y, e o B, por sua vez, está no eixo X. Tranquilo? E essa reta aqui, em vermelho, ligando o ponto 2, 1 e o ponto 8, 4, essa aqui seria a relação inversa dessa primeira, dessa relação R. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Tudo bem? Então, propriedades. Ó. A primeira propriedade aqui é bem simples, a gente pode constatar aqui, ó, repara, olha aqui, o domínio, ó, vamos ver, o domínio da inversa, quem é o domínio da inversa aqui? O B não é o domínio da inversa? Ele não é igual à imagem da relação? Aqui, essa aqui é a relação R, ó, tá vendo? O primeiro gráfico é a relação R. Então, aqui, a imagem, o domínio da relação da inversa, é igual à imagem da relação original. Tá? A segunda propriedade é que a gente também consegue constatar é que o domínio da relação, que está aqui em amarelo, é igual à imagem da relação inversa, que está aqui em amarelo. Tranquilo? Tá? Então, a gente consegue constatar isso. E a terceira, aqui, mas não menos importante, se você olhar bem, R é a relação. R a menos 1 é a inversa da relação R. E a inversa da inversa? A inversa da inversa, a inversa da relação inversa é a própria relação. É isso que diz a terceira propriedade. Tá bom? Então, ó, demonstração não é tão difícil, até escrever aqui, ó. Então, você pega um elemento B, ó, lembrando que é uma identidade de conjunto. Então, você tem que mostrar que esse elemento B pertence à imagem. E depois que esse elemento B da imagem pertence aqui. E a gente consegue fazer isso com uma equivalência. Ó. Se B pertence ao domínio de R menos 1, por definição de ser domínio, lembra a aula anterior? Você obtém essa linha aqui. Tá? Depois, ó, você sabe que B
BA pertence a R menos 1, C e somente C, AB pertence à relação. Então, você obtém essa segunda equivalência. Tá? Existe A que pertence a Azão, existe Azim que pertence a Azão, tal que a B pertence à relação. Mas, por definição, isso diz para a gente que B pertence à imagem da relação. Tá? De modo análogo, a gente consegue demonstrar a segunda propriedade que eu vou deixar como exercício. Tá? A terceira, por sua vez, é também tranquila, porque se você tem um par XY que pertence à relação, YX pertence a R a menos 1. Se você pensar na inversa da relação, você vai ter o quê? YX, que pertence. E acabou. Tá bom? Em conclusão, R é igual a R a menos 1 a menos 1. Tudo bem? Tranquilo isso, pessoal? Podemos continuar? Tá? O próximo exemplo de relação é a chamada relação. Vai assumir um papel muito importante aqui nesse curso, né? Em Álgebra 1. É a chamada relação de equivalência. Mais propriedades a gente vai estudar a respeito das relações de equivalência na segunda metade do curso. Tá bom? Por enquanto, a gente vai se ater à definição de relação de equivalência. Tá? Na segunda metade do curso, a gente vai falar de classe de equivalência, de conjunto quociente, mas por hora a gente vai ater apenas a definição de relação de equivalência. Então, vamos à definição. Tá? O que vem a ser uma relação de equivalência? Uma relação de equivalência é aquela relação, ó, tá vendo? Você tem um conjunto E, tem uma relação sobre E, e você tem aqui uma relação binária que vai atender 3 propriedades essenciais. Primeira, reflexiva. X tem que estar relacionado com X. O elemento tem que estar relacionado com o elemento. Segunda, simétrica. X está relacionado com Y e Y está relacionado com X. X está relacionado com... Perdão, a gente acaba se enrolando aqui na fala, né? O X está relacionado com o Y. Então, o Y tem que estar relacionado com o X. Terceira, transitiva. Se o X está relacionado com o Y e o Y está relacionado com o Z, então X tem que estar relacionado com Z. Tá? Essas 3 propriedades vão caracterizar o que a gente vai chamar de relação de equivalência. Tá bom? Mais para frente vamos falar mais como a gente vai poder aplicar, usar a relação de equivalência para particionar um conjunto. Tá bom? E isso vai ser importante mais à frente, tá bom? Vamos continuar aqui, tá? A notação usual, e por favor não confundir com a negação, é um contexto diferente. Negação que a gente viu na primeira parte do curso, na parte de lógica, quando a gente negava uma proposição, a gente dizia não P, e não estava com tio na frente. A equivalência também a gente usa um símbolo de tio, mas tem que ficar claro que você esteja trabalhando aqui nessa situação. Estamos trabalhando com relação de equivalência, tá? Então mudou o contexto, tá? Mas o símbolo é o mesmo. Então, quando R for uma relação de equivalência, denotaremos por tio. Tudo bem? Então, podemos denotar, ó, podemos reescrever dessa forma, ó, X está relacionado com X relacionado com Y, então Y está relacionado com X relacionado com Y está relacionado com Z, então X está relacionado com Z. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo? Nosso primeiro exemplo de relação de equivalência é simplesmente a relação de igualdade. A relação de igualdade entre os números reais, aqui, ó, vamos usar aqui os números reais, vai ser o quê? Uma relação, primeiro, porque é reflexiva. X é igual a X. X está relacionado com X, pois X é igual a X. Segundo, é simétrica. X está relacionado com Y, então Y está relacionado com X, porque se você tem X igual a Y, então Y tem que ser igual a X. É uma constatação. Tá? Terceiro, se X está relacionado com Y e o Y está relacionado com Z, então X está relacionado com Z. Logo, X é igual a Y e Y é igual a Z. Tiramos que vamos de novo, que a gente acaba se rebolando na fala. O X é igual a Y e o Y é igual a Z, então X é igual a Z. E acabou.
Tranquilo? Isso a gente verifica aqui a chamada relação de equivalência através da igualdade. Um exemplo simples de relação de equivalência. Tá? Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo, vamos ver aqui, ó, ele apareceu aqui para a gente. Aqui, eu estou trabalhando com um conjunto de retas no plano. E, com isso, eu posso definir uma relação de paralelismo. Duas retas são paralelas, né? X está relacionado com Y, X, Y retos no plano. E eu estou trabalhando com a relação de paralelismo. Ora, isso vai ser uma relação de equivalência. Mas por quê? Primeiro, é uma relação binária. Isso a gente já enxerga isso. A gente está trabalhando com dois elementos, dois conjuntos, né? Tá? Então, a gente está trabalhando com um conjunto, né? Um conjunto de retas no plano, no conjunto de retas no plano. Tá? Segundo, você verifica a reflexividade. Obviamente, se você tem uma reta R, uma reta X, ela é paralela a ela mesma. Isso aí, tranquilo. Se X é paralelo a Y, então Y tem que ser paralelo a X, pela própria essência da geometria plana, tá? Então, isso também, né, pela própria geometria plana, você vai verificar isso. Agora, se X é paralelo a Y e Y é paralelo a Z, então o X tem que ser paralelo a Z, transitivo. Então, vale as três propriedades. O que fazem da relação de paralelismo uma relação de equivalência. Mas agora, se a gente pensar na relação de perpendicularismo, bom, aí não vamos ter como é que se diz, uma relação de equivalência, vai furar alguma daquelas definições, tá? Tranquilos? Tá? Então você verifica lá, eu quero que vocês pensem nesse perpendicularismo, tá? Para enxergar que de fato o perpendicularismo não é uma relação de equivalência. Tá bom? Tranquilo? Ó, repare, ó, quais itens da definição de relação de equivalência falham e quais funcionam. Eu quero que vocês pensem nisso. Tá bom? Tá? O próximo exemplo, eu estou considerando o conjunto das partes. Então, vejamos aqui, ó, o conjunto das partes. E eu estou considerando, eu tenho um conjunto E, tá? E vou definir uma relação de equivalência. Essa relação vou definir uma relação binária, não de equivalência. Cuidado, professor, cuidado com a fala. Tá? Então, se já é um conjunto, considere R sobre o conjunto das partes. Vou definir uma relação binária. Então, ó, para todos x e y subconjuntos de E, x está relacionado com y, se x for subconjunto de y. Ponto. Essa relação trata-se de uma relação de equivalência? Vejamos. É uma relação binária, mas não vai ser uma relação de equivalência. Repare, olha qual condição falha. Para todo x, y, z, aqui, deixa eu colocar aqui, que pertence ao conjunto das partes, ou seja, são subconjuntos de E. Repara, primeiro, a gente fácil verificar, né? A gente já viu isso lá no início da matéria. X está relacionado com X, pois o conjunto é subconjunto dele mesmo. Isso aí é verdade, ok. Não precisa verificar, a gente já sabe isso porque a gente viu lá atrás. 2. A pergunta que acontece. O X está relacionado com Y. Então, o Y está relacionado com X. O que isso diz para a gente? Então, o X está contido em Y, o Y está contido em Z. Pode isso? Vamos deixar isso aí no cabide, né? Vamos deixar isso aí. E terceiro, ó. Terceiro. Olha o terceiro aqui. O terceiro. X está relacionado com Y e Y está relacionado com Z. Então, X está relacionado com Z. De fato, ó, repara. O X está contido em Y e o Y está contido em Z. Se o X está contido em Y e o Y está contido em Z, então o X está contido em Z. Isso também a gente verifica lá pela teoria de conjuntos. Ok, valeu. Tá? Agora voltamos para a simétrica.
Pode isso? Bom, repara. Aí você teria que estar dizendo que os conjuntos são iguais, mas não é isso que afirma. A propriedade simétrica diz o quê? X está relacionado com Y. X e Y são elementos arbitrários do conjunto. Certo? Elementos arbitrários do conjunto. Então, se o X está relacionado com Y, então o Y tem que estar relacionado com Z. Olha, observa o seguinte, que essa condição vai falhar. Então, essa aqui é a nossa condição que falha. Eu vou riscar aqui. Tá? Basta você pensar em um conjunto com mais de um elemento. Um conjunto com mais de ou melhor, um conjunto com pelo menos um elemento. No mínimo, se ele tiver um elemento, ele já vai furar. Tudo bem? Porque o vazio está contido no conjunto unitário, mas o unitário não está contido no vazio. Isso vai falhar. Tranquilo, pessoal? Então, além disso, ó, repara. Tem um errinho aqui que a gente vai consertar agora. Ó. O que acontece aqui, ó, vamos dizer, ó, vou consertar aqui. Então, ó, além disso, podemos ver que R, ele vai ser o quê? Ele é simétrico. É simétrico, só vai valer a propriedade de simetria e simétrico se somente se o conjunto for vazio. O vazio vai estar contido nele mesmo. Então, o vazio está contido no vazio. Implica, se é o vazio, se é o conjunto que você está considerando, ele é vazio, então está contido no vazio. E o vazio está contido no vazio. Então vai valer a propriedade de simetria. Só tem o conjunto das partes, só vai ter um elemento, que é o próprio vazio. Mas se tiver mais de um, aí já vai furar. Tá? Se tiver o conjunto das partes tiver mais de um elemento, já vai furar. Ou seja, se o conjunto das partes não for vazio. Então chegamos à seguinte conclusão. Conclusão que eu vou fazer aqui de vermelho. Conclusão. Se o E é diferente de vazio, então essa relação estrela, estrela não é uma relação de equivalência sobre o conjunto das partes. Tranquilo isso, pessoal? Só vai ser isso aí. A inclusão só vai ser uma relação de equivalência se o conjunto E for vazio. Tá? Se não for, então não vai ser. Tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Então, ó, vamos para mais o último tipo de relação de ordem que a gente vai estudar nessa aula, que é a chamada, o último tipo de relação, que é a chamada relação de ordem. Já coloquei aqui, já antecipei aqui. Então, a relação de ordem já é um conjunto e R é uma relação binária. Tá? Repare, uma relação R sobre E é chamada uma relação de ordem parcial quando para todo x, y, z que pertence a E, tá? Para todo x, y que pertence a E, x tem que estar relacionado com x. Então, isso é a mesma coisa que valia lá para a relação de equivalência. A terceira, x está relacionado com y está relacionado com z, então x está relacionado com z, a transitiva. Isso também é o que estava lá na relação de equivalência. Mas a que muda é a segunda, e vamos dar um nome especial para ela. Antes, na relação de equivalência, só para a gente lembrar aqui, a relação de equivalência era simétrica. X está relacionado com y, então y está relacionado com x. Agora a gente vai chamar essa relação, esse segundo item aqui da definição, a gente vai chamar de antissimétrico. Você tem o seguinte, se x está relacionado com y e o y está relacionado com x, então vale a igualdade. Vale a igualdade. E há essa propriedade aqui, que é diferente da relação simétrica, por isso que a gente chama de antissimétrica,
tá? A gente vai dar a relação binária que atender a essas três condições de relação de ordem. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Notação, quando R é uma relação de ordem parcial sobre E, vamos escrever muitas das vezes x menor ou igual que y. Mas lembrando que os objetos que estamos trabalhando aqui são objetos arbitrários, têm generalidade, quer dizer, não são números, necessariamente números, podem ser números, tá? Mas a notação que vem induzida pelos números é essa. Tá? Aqui dizemos se x, y pertence a R. Tá? E aqui embaixo, x menor que y, se x, y pertence a R, onde R é a relação de ordem, tal que x é diferente de y. Então, é essa situação aí. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Repara, em outros contextos, em alguns outros livros, muitos autores usam esse símbolo de menor ou igual estilizado, que está escrito que eu escrevi aqui em azul, tá? Mas isso é só notação, tá bom? Claro, ó, lembrando que se trata de uma relação de ordem, e essa é uma notação, tudo bem? Então, além disso, repare, uma vez fixada uma ordem R em um conjunto, então você tem um conjunto e uma ordem. Esse a gente vai chamar de um conjunto parcialmente ordenado. Repare, a relação de ordem, a gente chamou de relação parcial. Mas por que esse termo parcial, né? Pô, professor, por que parcial? Bom, parcial é justamente pelo fato que nem todos os elementos são comparáveis segundo essa relação. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, quando a gente diz que é uma relação parcial, quer dizer que os elementos não são comparáveis segundo essa relação de ordem. Tudo bem? Quando forem, a gente vai dar um nome para eles e a gente vai chamar de relação total. Isso quer dizer o quê? Então, ó, então a gente vai acrescentar um quarto item que a gente vai para classificar a chamada relação de ordem total. A relação de ordem total é a relação de ordem parcial, onde os elementos são comparáveis segundo a relação de ordem. Isso diz para a gente o seguinte: se você pegar dois pares de elementos, ou x é menor ou igual que y, ou o y é menor ou igual que x. Os elementos são comparáveis segundo essa relação. Tá? Então, vamos à definição. E é isso que eu escrevi aqui. Seja R uma relação de ordem. Tá? Então, aqui, ó. Dizemos que R é uma relação de ordem total, ordem total sobre E, se para todo x, y que pertence a E, tem que x, R, y ou y, R, x. Em palavras, que os elementos são comparáveis segundo a relação de ordem. Tá? Tudo bem? E nesse caso, vamos dizer que o conjunto E é um conjunto totalmente ordenado. Tranquilo isso, pessoal? Bom, vocês conhecem algum conjunto totalmente ordenado? É isso que a gente vai tratar agora na próxima página. Tá? Então, vejamos aqui. Tudo bem? Então, aqui, ó. Os naturais. E aí? Os naturais, conjuntos de números naturais. Conjuntos de números inteiros. Conjuntos de números racionais e reais. Eles são o quê? Eles são conjuntos ordenados pela ordem usual. A ordem que você sabe, que você conhece, menor ou igual. Tá? Tudo bem? Eles são comparáveis. Também são comparáveis. Quando você pega dois elementos reais, inteiros, deduz uma. Digamos, se for A, B. Se for em naturais, A menor ou igual a B, ou B menor ou igual que A. Verdade. Mesma coisa vai valer para inteiros, racionais e os reais. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos ao nosso exemplo aqui. Exemplo. Então, primeiro, considere A igual ao conjunto dos números
naturais, inteiros, racionais ou reais. O conjunto A é um conjunto ordenado pela relação que a gente já sabe que é de ordem, porque verifica as três condições de ordem parcial, tá? Tranquilo, então verifica, tá? Então, ele é um conjunto ordenado pela relação de ordem, a ordem que a gente já está habituado a trabalhar. Além disso, ele também vai ser totalmente ordenado, tá? Além disso, tá? A é totalmente ordenado por essa relação de ordem menor ou igual. Tranquilo isso, pessoal? Vejamos mais um exemplo. Lembro do exemplo que eu trabalhei com a inclusão, conjunto das partes, exemplo 2, né? Consideremos tá, a relação de ordem de inclusão sobre o conjunto das partes zero. Dois pontos. Então, para todo x, y, que pertence ao conjunto das partes de E, x é menor ou igual que y. Tá vendo? Olha a anotação que a gente está utilizando, tá? Estou trabalhando com conjunto, estou usando o símbolo menor ou igual, tá? Cuidado, ó. Isso aqui representa a relação de ordem, que é definida da seguinte forma: x contido de y. Então, estou trabalhando com... consideremos a relação de ordem, ó. Peraí, só vamos consertar aqui. A gente ainda não verificou que é de ordem, então a gente vai colocar relação binária de inclusão. Relação binária. Tá? Tranquilo? Tá? É uma relação de ordem. Isso aqui se trata de uma relação de ordem. É uma relação de ordem. Por quê? Pois para todo x, y e z que pertence ao conjunto das partes do conjunto E, repare, primeiro, o x é menor ou igual que x. Mas por quê? Pois o x está contido em x. Segundo, o x menor ou igual que y e o y menor ou igual que x. Isso implica o quê? Que x é igual a y. Mas por quê? Pois, ó, repara, x está contido em y. E a gente tem y contido em x. Pela teoria de conjuntos, pelo início da teoria de conjuntos, a gente verificou o quê? Que x é igual a y. Terceiro, se x é menor ou igual que y e y é menor ou igual que z, então x é menor ou igual que z. Mas por quê? Pois, ó, se x é menor que y, então x está contido em y. E y é menor ou igual que z, então y está contido em z. Tá? O que implica que, pela teoria de conjuntos, que x está contido em z. Tudo bem? Tranquilo? Então, além disso, note que isso é total. C e somente C. Eu vou deixar isso aqui como exercício. Ó, exercício. Então, o que está dizendo para a gente, ó, que isso aqui diz para a gente que se trata de uma relação de ordem. Tudo bem? Tá? Um exercício que eu vou deixar aqui. Verifique que menor ou igual, nesse exemplo, é total se e somente se
Se tratar de um conjunto unitário. Vou deixar vocês pensarem nesse exemplo aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tá? Estudem, tá? Bons estudos para vocês, tá? E até a próxima. Obrigado.